E aí, pessoal, bem-vindos ao The Foundry da Ford College. Hoje a gente vai dar um salto gigantesco nas nossas práticas de desenvolvimento na Solana Mainnet. Sabe, quem é da área técnica conhece muito bem aquele frio na barriga gerado pela mentalidade do implantar e rezar, né? Aquela velha sensação de apertar o botão de deploy, cruzar os dedos e simplesmente esperar que nada exploda. Bom, o nosso grande objetivo nessa análise técnica de hoje é eliminar completamente essa ansiedade. A gente vai sair de vez do campo dos sentimentos e dos achismos e entrar com os dois pés no território dos dados objetivos e imutáveis. Então vamos lá. O nosso plano de voo hoje para automatizar essas checklists é super direto. Primeiro, do subjetivo ao mensurável, depois, o mapeamento de métricas, um cenário no mundo real, a automação do monitoramento e, para fechar, a decisão pré-implantação. Beleza, começando pela parte 1, do subjetivo ao mensurável. É hora de trocar a intuição pela verificação real. Chegou o momento de as equipes guardarem as lupas e pegarem as fitas métricas de alta precisão. A gente precisa pegar aquelas afirmações super vagas, tipo, responsividade RPC aceitável, e converter isso em sinais estritamente mensuráveis. Algo como latência JSON RPC no percentil 95 abaixo de 200 milissegundos. Sinceramente, sem essa conversão, qualquer checklist de implantação não passa de uma folha de papel cheia de boas intenções. Na prática, dizer que algo está com um desempenho normal geralmente significa só que o sistema não travou enquanto o engenheiro estava ali olhando para a tela. E convenhamos, isso está longe de ser uma estratégia de engenharia sustentável. E para fazer essa medição exata, entra em cena um conceito bem legal: a sonda sintética. Mecanicamente falando, essas sondas são requisições curtas, repetíveis e idempotentes. Elas usam chamadas de sistema extremamente leves para reunir métricas de desempenho de forma totalmente segura antes de um deploy. A estratégia aqui é coletar dados numa cadência de 5 a 30 segundos. Isso cria um monitoramento contínuo, mas sem adicionar nenhum ruído ou peso desnecessário na rede principal. Isso nos leva à parte 2, o mapeamento de métricas essenciais. Porque monitorar só por monitorar não adianta nada, né? A gente precisa vincular cada risco da checklist a um dado real. Agora, o que é super interessante nessa tabela aqui é que o segredo para não voar às cegas é ter uma matriz de responsabilidade explícita. Quando você junta uma métrica com um limite claro, a previsibilidade do deploy é garantida. Por exemplo, pega a latência RPC. Se ela for menor que 200 milissegundos, o status é aprovado. Simples assim. Se bater entre 200 e 400 milissegundos, muda para aviso. E passou de 400, aí já é degradado. A gente aplica essa mesma lógica matemática para o intervalo de blocos e para o consumo de CPU. Isso transforma essa tabela no verdadeiro coração de um processo de decisão totalmente objetivo. Essa estrutura cobre 3 grandes áreas que são fundamentais. Primeiro, a disponibilidade externa, que é a rede e a comunicação RPC. Segundo, a saúde do protocolo, que observa a produção e o intervalo dos blocos no nível do cluster. E em terceiro, a infraestrutura local, olhando para o consumo de CPU e memória da máquina. E aqui vai uma dica de ouro, tá? A preferência sempre deve ser usar percentis, tipo o P95, e médias móveis curtas, em vez de pegar uma amostra única. Fazer isso evita que a equipe reaja de forma exagerada a um ruído aleatório gerado por um pico isolado de 1 milissegundo. Ninguém quer acionar o alarme de incêndio por causa de um falso positivo. Bom, indo para a parte 3, o cenário no mundo real. Chega de teoria, vamos ver essas métricas rodando num ambiente de staging bem controlado. Imagina a seguinte situação: a equipe de implantação está com a mão na alavanca, quase virando a chave do tráfego para a versão nova na rede principal. É o momento da verdade. Mas antes eles precisam confirmar a responsividade do RPC e a cadência dos blocos. E aqui a gente vê exatamente o fluxo cronológico de um teste sob pressão. A gente roda aquelas sondas curtas contra um endpoint de staging. Primeiro, o script afere a latência RPC. Quase ao mesmo tempo, ele mede o intervalo de blocos buscando os slots mais recentes. No terceiro passo, ele coleta a saúde do sistema operacional do nó local, checando o hardware. E no fim, a gente junta todos esses sinais para uma interpretação unificada. E olha só a saída de dados que vai aparecer na tela do terminal. A latência de rede está em 350 milissegundos, o que dispara um status de aviso. O intervalo de blocos está em 1,8 vezes o limite esperado, então mais um aviso. Já a CPU está de boa, em 62%, ou seja, aprovada. O que isso significa na prática? Muito simples. Sinais de alerta precoces indicam que a mudança de tráfego tem que ser adiada imediatamente. A implantação simplesmente pausa até que a gente coloque as mitigações em vigor, sem discussão, sem estresse. Os próprios números dizem o que tem que ser feito. Isso ilustra perfeitamente a parte 4, a automação do monitoramento. É aqui que a gente constrói um kit de detetive de rede automatizado usando Python.
A automação é a grande ponte que liga a teoria à execução perfeita na Web3. A lógica do nosso script vai fluir de um jeito sequencial e impecável. Ele junta amostras usando o comando getLot, calcula aquela latência P95 através de quantis estatísticos e logo depois lê os recursos do sistema com bibliotecas locais tipo APCUtil. A última etapa é compilar todos esses números em tempo real, jogar eles na nossa matriz e rotular automaticamente cada item da checklist como aprovado, aviso ou degradado, e faz tudo isso em questão de milissegundos. Gente, esse ponto aqui é absolutamente crucial. O vínculo direto entre a saída que esse script gera e a linha exata lá da nossa checklist é o que garante a rastreabilidade que a gente precisa para operações de alto nível. Sabe por quê? Porque quando a equipe for revisar o relatório antes da assinatura final do deploy, não vai ter só um erro genérico e enigmático no log. Vai ficar extremamente claro qual foi o item da checklist original que falhou e exatamente o motivo dessa falha. Isso documenta de forma super transparente todo o histórico técnico da decisão. O que nos leva à parte 5, a decisão pré-implantação. É a hora de finalizar a nossa matriz de decisão para construir uma operação previsível e sem dores de cabeça. Então, o ponto-chave é o seguinte: com todos esses dados empacotados, a gente consegue reduzir toda aquela complexidade de um cluster Solana a 3 estados de limiar que são super simples e acionáveis. Se tiver tudo aprovado, maravilha, a ordem é prosseguir com confiança. Se der aviso, a diretriz é adiar e focar em mitigar o problema na hora, como escalar o tráfego para outro RPC, por exemplo. E se o estado geral for degradado, a ação inquestionável é abortar e retornar o ambiente para o estado anterior. Esse sistema lógico substitui o achismo por fatos reais, criando um padrão impecável para todas as futuras implantações da equipe. E toda essa arquitetura deixa a gente com uma pergunta bem instigante na cabeça. Mas o que acontece quando a gente força a barra e essas métricas falham sob pressão extrema durante um teste controlado? Bom, essa é exatamente a fundação da nossa próxima etapa, onde a gente vai focar pesado em simulações de falha e gestão de risco avançada. Para acessar os templates desses scripts em Python e mergulhar em mais temas essenciais de Web3, corre lá em Forge College e confira todos os programas de aprendizado da comunidade. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa exploração de hoje feita pela Forge College e a gente se vê na nossa próxima análise técnica.